com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Paloma e este é o canal Páginas de Luz. E aqui estão as páginas de luz, a amada Bíblia. Lembrando que eu faço vídeos de leitura bíblica. A intenção é chegar até Apocalipse e no momento nós estamos no livro de Êxodo, nós estamos acompanhando a história de Moisés e nos últimos capítulos nós vemos que Moisés ele subiu no Monte Sinai. E lá ele está recebendo instruções de Deus sobre como vai ser construído o tabernáculo. Deus está passando instruções para ele nos mínimos detalhes, quem ele deseja que sejam os sacerdotes, a vestimenta desses sacerdotes, tudo ali muito detalhado, além de entregar para Moisés também as tábuas da aliança, né, com os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus, né? Uma preciosidade. E nós vamos então dar sequência. Nós paramos no último vídeo no capítulo 31 e agora pegue aí a sua Bíblia, acompanhe aqui comigo. Olha, fiz até um chazinho, né? Quero que você esteja muito à vontade. Quero que você esteja à vontade, então se posiciona e vamos lá sem demora. Lembrando que eu faço vídeos de 20, no máximo 30 minutinhos, porque eu entendo que é um tempo que você consegue acompanhar, né? Às vezes a gente tem a rotina intensa, mas nós sempre temos que tirar tempo para Deus, né? Eu faço vídeo de 20 minutinhos porque eu acredito que seja um período que você consegue se concentrar, que você consegue acompanhar e devagarzinho a gente vai indo longe, né? Devagar se vai ao longe. Então vamos lá. Capítulo 32 do livro de Êxodo, o bezerro de ouro. Quando o povo viu. Então, lembrando, Moisés está lá no Monte Sinai falando com Deus. Aqui ele vai começar falando do povo que ficou lá no deserto. Então vamos lá. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse. Então, esse povo foi falar com Arão. Lembrando que Arão, ele é irmão de Moisés e ele é um líder junto com Moisés ali cuidando desse povo, né? Tome uma providência. Faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eles começaram a achar que o tempo estava passando e Moisés não descia. Lembrando que ele ficou 40 dias e 40 noites. Então, assim, 40 dias, se você parar para pensar, 40 dias, nós que já sabemos a história, né? Que sabemos que nesse momento Moisés desce. Mas naquele momento as pessoas elas começaram a entrar em desespero e pediram para que Arão tomasse uma providência e fizesse novos deuses para eles, né? Vamos ver aqui o que aconteceu depois. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos então tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o que acontece aqui? Esse povo não sabia do Moisés, foram pedir uma providência para o líder Arão, e ele então, ele toma uma decisão, ele toma uma atitude para satisfazer a necessidade daquele povo, então construir sim com as próprias mãos um Deus, sabendo que Moisés estava no Monte Sinai e nesse momento eu acredito que ele se sentiu pressionado por esse povo, por essa população, e ele então faz com as próprias mãos ali um bezerro. E eu quero explicar para você que na cultura dos povos pagãos, o que é um povo pagão? É um povo que não acredita em Deus. Não acredita, eles têm outras crenças. Para eles era comum idolatrar bezerros. E quando a gente fala bezerros, é bezerro, bezerro mesmo, bezerro animal. Então, aqui nesse momento, ele faz um bezerro de ouro e as pessoas começam a adorar então esse bezerro de ouro como se fosse um deus. E eles agora passam a dizer que quem libertou eles do Egito foi o bezerro, né? Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Então aqui ele já está até chamando o bezerro de Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Então eles começaram ali a cultuar o bezerro e a fazer festa. Nesse momento,
O Senhor disse a Moisés, então agora voltando lá para o Monte Sinai, Deus ele viu isso e falou: rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Por que, que Deus ele fala seu povo se corrompeu? Porque Moisés ele era o líder, né? Então ele fala assim: como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Ou seja, Deus ficou super triste, né? Porque agora as pessoas estavam adorando um bezerro e falando que o bezerro que tinha ajudado eles, né? E aí ele pede para que Moisés desça rápido e vá lá ver isso que está acontecendo. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei, e depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Então Deus ele ficou tão, olha, perturbado com isso que o povo fez. Você imagina, né? O amor que Deus teve para tirar, né, o povo da escravidão e tudo mais. E agora quem estava levando o crédito era o bezerro, né, que não significa absolutamente nada. Então aqui ele fala: Moisés, fica de lado, porque eu vou derramar minha ira sobre esse povo e depois eu faço só de você uma grande nação. E aí, nesse momento, Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem, o Deus deles os resgatou? Com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra. Então aqui Moisés fala para Deus se acalmar, porque se ele fizesse isso, os egípcios de onde o povo saiu, escravo, poderia zombar, né? Deus poderia virar alvo ainda de uma zombaria. Então aí ele continua: lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Na verdade ele fala antes: deixe de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Então aqui ele está falando: lembra que você jurou para Isaac, para Jacó, para Abraão que eles teriam muitos descendentes, então não elimine este povo, né? Tenha piedade desse povo, né? Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi e eles a possuirão para sempre. Então Moisés fala: lembra que tem uma promessa de levar até a terra prometida. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo, e em seguida Moisés se virou e desceu o monte. Então Moisés aqui nesse momento ele faz uma intercessão pelo povo, ele intercede para que Deus tenha piedade do povo, porque o povo realmente fez algo deplorável, algo assim realmente muito triste. Mas o Moisés, então, ele conversou com Deus e aí nesse momento ele desce. Então aqui é o momento que se encerra de fato os 40 dias e 40 noites que ele passou lá, e ele desce rápido, desce ligeiro para ver o que estava acontecendo. Trazia nas suas mãos, então ele desceu aqui, ó, trazia nas mãos as duas tábuas da aliança, que estavam escritas dos dois lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus, como já falamos aqui, e cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Então, olha a importância, né, dessas tábuas. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo, porque Josué estava ali mais próximo do Monte Sinai, né? Então, quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Então, Moisés ele desce e Josué tá ali pelo caminho, né? Dessa descida, e Josué fala: olha, eu tô escutando um alvoroço, parece que é uma guerra. E aí o Moisés respondeu: não são gritos de vitória nem lamentos de derrota, ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Então, nesse momento, Moisés ele se depara com aquilo que Deus tinha falado para ele, porque até então ele só tinha ouvido o que Deus falou, e ele fica furioso, né? Presta atenção nisso aqui, jogou as tábuas de pedra no chão, as tábuas da aliança, e as despedaçou.
ao pé do monte, de tão furioso que ele ficou. Nesse sentido, muito provavelmente ele deve ter pensado, esse povo quebrou a aliança que tinha feito com Deus, né? Porque eles construíram um Deus com as próprias mãos, estavam ali cometendo um grande pecado, e aí nesse momento ele quebra, ele despedaça as tábuas, como quem diz, vocês mesmos quebraram essa aliança, né? Então, como sinal de quebra de aliança, ele joga as tábuas no chão e quebra essas tábuas. E aí, olha só, tomou o bezerro que haviam feito e o queimou, moeu até virar pó, jogou na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Então ele pegou aquele bezerro de ouro, ele fez virar um pó. Você imagina que ele deve ter despedaçado assim com uma fúria tremenda, porque ele fez aquilo virar pó. E aí ele joga esse pó na água e faz os israelitas beberem, como quem diz, vocês vão ter que engolir isso que vocês fizeram, né? E por fim, dirigiu-se a Arão, então agora ele foi falar com o irmão dele, né, que era o líder, e perguntou: o que esse povo fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Então ele está falando assim, olha, você era o líder. O que esse povo fez para você deixar eles cometerem tamanho pecado diante de Deus, né? Aí o Arão respondeu, não fique tão furioso comigo, meu senhor. Você sabe como este povo é mau. Então aqui ele está falando que o povo é mau. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse, quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles a trouxeram para mim, simplesmente a joguei no fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu, então, nesse momento, que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, né? Ele não conseguiu liderar esse povo a ponto de, por exemplo, acalmar e falar assim, olha, Moisés ainda não voltou, mas tenham confiança, vamos esperar, vamos aguardar, né? Ele não teve essa atitude. Então aí, Moisés continua, né? Você deu motivo de zombaria aos seus inimigos, portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou. Então Moisés aqui, ele dá essa bronca em Arão, e aí agora ele fala o seguinte, todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Então todo o povo que era descendente de Levi, os levitas, sim, eles estavam do lado do Senhor e eles foram para o lado de Moisés. Moisés lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um de vocês pegue sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento, matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas, hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram, mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. Então, Moisés ele fala, quem estiver do lado do Senhor, vem para cá. E os levitas, eles se prontificaram ali imediatamente. E aí o Senhor, porque aqui fala, Moisés, ele comunica as palavras de Deus. Então ele diz, assim diz o Senhor, vocês vão e façam isso. E se vocês fizerem, vocês, né? Aliás, como eles fizeram, como eles foram obedientes, então aí Deus disse então que eles estavam consagrados e abençoados. Então ali eles mostraram a fidelidade acima de amigos, acima de vizinhos, acima de parentes, porque naquele momento não importava se era parente, se não era. Eles estavam fiéis ao Senhor, eles estavam fiéis ao que Deus tinha feito por eles, eles estavam ali. Olha, não importa se você é da minha família, se você está contra Deus, então você também está contra mim. E eles foram ali obedientes, né? Aí Moisés intercede por Israel. No dia seguinte, então teve todo esse alvoroço, né? E aí no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte, me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Então ele está falando, eu vou falar com Deus por vocês, né? Talvez eu consiga aí diminuir, né, através da expiação, a tristeza de Deus por todo esse pecado que vocês cometeram.
E aí Moisés voltou ao Senhor e disse: Que pecado terrível este povo cometeu! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. Olha só, o Moisés, ele era um intercessor, mas ele não era qualquer intercessor. Ele coloca até mesmo em xeque o nome dele do livro da vida. Ele fala assim: olha, eu tô pedindo para você perdoar esse povo. Você tira meu nome da salvação, você tira meu nome do livro da vida, você tira o meu nome do seu registro, mas perdoa esse povo. E aí o Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve ao povo ao lugar do qual eu lhe falei. Então Deus, ele fala assim, porque Deus é muito justo. Deus fala assim: eu vou apagar sim, mas não é o teu nome. Eu vou apagar o nome de todos aqueles que pecaram contra mim. Então, além de pessoas que perderam a vida por conta daquilo que fizeram, perderam a vida naquele momento, ali de imediato, pelas mãos dos levitas, né, que obedeceram o Senhor, os que sobreviveram ainda levaram esse imenso castigo aí. Por mais que eles continuassem vivendo na terra, essas pessoas, elas teriam o nome delas apagado. Apagado, literalmente perderam a salvação nesse momento. E no dia, olha o que Deus fala, no dia do acerto de contas, né, no dia do juízo final, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. Então eles perderam, assim, algo realmente muito precioso e nem se deram conta, né? Capítulo 33. O Senhor disse a Moisés: Ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Darei essa terra a seus descendentes. Então aqui, depois desse ocorrido, Deus, ele fala: bom, vamos seguir em frente. Tem uma terra prometida para vocês, vamos seguir adiante. Avisa o povo que a terra que eu prometi aos descendentes eu darei para eles, e seguimos. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam a terra que produz leite e mel com fartura. Então aqui, essa terra prometida, ela era já uma terra pronta. Já tinha plantações, já tinha moradias, já tinha, né, tudo construído, tudo pronto. E Deus, ele fala: olha, aquele povo que tem lá, eu vou retirar eles de lá, né? Porque eles não merecem estar ali e eu vou dar essa terra prometida para vocês. E aí ele fala que vai colocar um anjo. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Então Deus está falando: eu não vou no meio de vocês, mas eu vou mandar um anjo para acompanhar vocês. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar os seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. Então, aqui eles seguiram adiante, Deus falou que não ficaria no meio deles, mas enviaria um anjo. Eles tiraram ali os ornamentos, né? Não estavam nem merecendo usar ornamento nenhum mesmo, né? Não estavam merecendo enfeite nenhum nesse momento. E aí aqui está mostrando que Moisés, ele tinha uma tenda onde ele falava com Deus, e essa tenda, ela era fora do acampamento. Então você vê que aqui, até aqui, né, já mostra. Quando a gente quer falar com Deus, a gente tem que se isolar, se retirar, se concentrar. Então ele tinha essa tenda fora do acampamento. E sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava, permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda, observavam Moisés até ele entrar na tenda, e logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia, ficava suspensa no ar à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Então, quando Moisés entrava, as pessoas, elas tinham reverência. Por quê? Porque a nuvem da presença de Deus baixava ali para falar com Moisés, e nesse momento eles se curvavam no chão, mesmo que eles estivessem
perto da tenda deles próprios, né? Eles se curvavam. E aí, ali, Moisés falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas o seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Preste bem atenção, porque aqui quando ele fala que ali na tenda Moisés falava face a face, como se fosse com um amigo, não significa que Moisés estava falando olho no olho com Deus, porque isso era impossível. Ninguém consegue ficar perto de Deus nesse sentido, mas aqui está falando que a intimidade deles era tanta, que a intimidade deles era tão grande, que era como se eles estivessem face a face falando como se você fala com um amigo. Moisés falava com Deus como se estivesse falando com um amigo. Eles tinham essa proximidade. E preste atenção que Josué, mesmo quando Moisés saía da tenda, o Josué ficava ali, ó, pertinho da onde a nuvem baixava. Ele ficava ali pertinho da tenda. E isso já revela o caráter de Josué. Porque Josué também é uma figura importante que nós vamos ver mais adiante sobre ele. E você vê que ele não se aparta da presença de Deus. Não é ele que está ali falando diretamente com Deus, mas ele quer ficar ali, ó, pertinho da onde a presença de Deus estava. E por fim, Moisés vê a glória do Senhor. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste, eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor. E continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Porque Moisés aqui, ele começa a fazer, olha o que, ó. Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Então Moisés, ele começa a falar aqui com Deus e ele fala o seguinte: eu não quero que o Senhor mande um anjo ficar com a gente, eu quero é a sua presença. O que nos faz diferente dos outros povos é que nós temos a sua presença, então eu não abro mão da tua presença. Olha só, Moisés falando: eu quero você aqui. Eu quero que você fique no meio da gente sim, que a gente não saia daqui, que a gente não dê um passo se a sua presença não estiver junto com a gente. E aí o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Então Deus, ele aceita. Moisés disse, então, Moisés pede mais ainda. Olha o quão longe Moisés foi por querer a presença de Deus. Ousado, ele fala assim, ó. Então, peço que me mostres a tua presença gloriosa. O Senhor respondeu. Então, olha só. Moisés, ele não se contenta, ele quer ali a presença de Deus, ele quer ver a presença de Deus. Ele não quer mais só falar ou sentir, ou ver uma nuvem, ou ver... Ele quer ver Deus por inteiro. E aí o Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. Então Deus aqui ele responde: olha só, eu tenho compaixão de quem eu quiser. Porque Moisés, ele tá falando ali, né? Ele tá fazendo a petição dele, mas Deus, ele é Deus. Então ele tá falando: eu faço como eu quero, eu abençoo quem eu quero, eu permaneço com quem eu quero. Então assim, quem decide sou eu, mas eu aceito, né, me mostrar para você, mas só que ele deixa claro: ninguém pode me ver e continuar vivo. Então Deus, ele aceita nesse momento mostrar a presença gloriosa dele, mas ele deixa claro: não tem como você me ver frente a frente e permanecer vivo, porque a glória de Deus é tão grande, a bondade de Deus, a santidade de Deus é tão grande, é uma presença tão forte que ninguém ficaria vivo. Mas olha só, o Senhor disse ainda: fique nessa rocha perto de mim. Quando a minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois eu tirarei a minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Então, Moisés foi ousado, mas Deus aqui ele aceita. Então ele fala: Moisés, para você não morrer, eu vou te colocar numa brecha da rocha.
Eu vou colocar a minha mão sobre você e eu vou passar, porque Moisés não poderia olhar. Então ele fala: eu vou te proteger com a minha mão, eu vou passar por você te protegendo, e aí você vai me ver pelas costas. Então Deus, ele se mostra para Moisés, ele mostra a presença dele ali gloriosa para Moisés, e Moisés nesse momento vê Deus pelas costas. Impressionante. Essa passagem é uma das passagens assim mais fortes que eu já vi até agora, de tudo que a gente de tudo que a gente já leu até aqui. Essa é uma passagem assim única, marcante, não tem nada igual, porque Moisés ele consegue ver a presença de Deus pelas costas, ele vê Deus de costas. E aí se encerra o capítulo 33 dessa forma, dessa maneira, né? E eu quero que você então reflita, né, sobre esses dois capítulos que a gente leu. Olha que bonito a insistência de Moisés pela presença. Eu nem vou colocar muita reflexão no dia de hoje, eu só quero que você pense nisso. Eu não vou nem falar sobre as outras coisas. Que você, tanto quanto Moisés, tenha fome, tenha sede da presença do Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor, porque nada se compara a ter a presença de Deus na nossa vida. Nada se compara, nada, absolutamente nada. É algo incomparável. Então, que você reflita sobre isso, se você está realmente buscando com essa vontade a presença de Deus. Que Deus te abençoe imensamente. Muito obrigada por estar acompanhando aqui comigo. Te desejo tudo de melhor e a gente se vê no próximo capítulo, continuando a história de Moisés. Até mais!